E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a língua italiana no meu trabalho, né? Onde eu trabalhei por 3 semanas. Como que foi a experiência? Se eu consigo me virar com o italiano básico, porque o meu italiano não é dos melhores, é o básico, né? Então como foi a experiência? Então, eu trabalhei 3 semanas lá, que era a parte de manutenção, né? Então, o período que a fábrica estava de férias, a gente fez a manutenção preventiva na fábrica, né? Então, no meu ver, para fábricas, tu consegue ainda trabalhar com italiano básico. Mas eu tinha mandado 2 currículos para ser garçom, daí já era complicado, eles já não aceitavam, porque daí tu tem que entender melhor, né, o cara, a parte da língua italiana, porque se o cara pedir tal prato do menu, cardápio, né, ou pedir alguma coisa para tirar fora, tu tem que entender muito bem o diálogo, né. Eu acho que às vezes até é um pouco de inglês, né. Não que seja impossível, né, mas é mais difícil. Mas no ramo de indústrias eu achei mais fácil. Lógico, que tu tem que saber o básico do italiano, né? Tem que saber se virar um pouco, porque tu vai trabalhar. Tem muitos brasileiros trabalhando em indústria. Lá tinha 3 brasileiros, não no local que eu tava, né? No local que eu tava tinha um. Mas mesmo assim, às vezes o encarregado era italiano e ele vinha pedir algumas coisas. Ô William, vai tal lugar, ou faz isso. Eu tive que trabalhar para italianos lá, a ser ajudante, né? Eu era ajudante de mecânico, daí eu ajudava, tive que ajudar o italiano lá. E até uma coisa muito engraçada, quando o encarregado me levou para ajudar o outro italiano muito simpático, velhinho, muito gente boa, mas a pergunta que ele fez eu entendi, né? Ele falou assim, mas o cara, lui sabe parlare un po' di italiano? Aí o cara falou, não, não, sabe. Tipo, daí pelo menos o básico, né? Porque às vezes o cara vai pedir, vai em tal lugar, faz isso, pega aquilo, traz isso pra mim, prende aquilo, venire qua. E como o italiano é uma língua-prima do brasileiro, que deriva do latim também, tem muitas palavras que não digo que são iguais, mas são muito similares. Que nem viajar, para eles é viajare, acrescenta o E, às vezes uma palavra pra gente que termina em L, eles acrescentam o E no final. Ah, então não é muito difícil para tu entender. Então uma coisa que eu aconselho, às vezes quando tu chega aqui, pegar uma TV, colocar no canal aberto deles e ficar ouvindo, né? Pelo menos às vezes tu não vai. A pessoa às vezes tem mais dificuldade para falar, mas para você melhorar bem o ouvido para entender. Daí tu assistir bastante TV aberta também me ajudou isso, que daí tu entende melhor, né? É isso que eu aconselho. Vocês chegam aqui, começam a escutar bastante, ver bastante a TV italiana, porque às vezes vocês vão se sentir com dificuldade para falar, mas da mesma forma tu melhora a tua para tu entender, né? Porque como é uma língua prima, não é difícil. Vou falar assim, não é difícil tu entender. Se o cara fala devagar, tu entende. O problema aqui às vezes é o dialeto, né? Porque tem o italiano que é a língua oficial, mas tem muitos dialetos. Daí às vezes quando eles falam no dialeto, daí esquece, daí não tenta entender. Nem os próprios italianos não entendem o dialeto de outra região. Cada um entende só o seu. Então não fica, quando eles começam a falar entre eles no dialeto, às vezes, não fica querendo ficar, pô, não tô entendendo. Mas no italiano oficial ali, se o cara fala devagar e tem paciência, aí qualquer coisa, digamos, tu fala assim, ó, não capisco, parla meno veloce, parla menos veloz, que daí ele já entende, pô, tu fala, estou imparando a língua italiana, parla um po' meno veloce, eles já vão entender e vão falar mais devagar. E às vezes tu pede para ele mostrar, né? Às vezes até eles próprios sabem que tu não sabe falar muito e eles, eu vou te mostrar aqui, venire comigo, guarda, facere. Daí tu já vê como ele faz e fica fácil. Pelo menos na indústria, né? Talvez vai ter alguns ramos, que nem eu comentei, que nem o meu amigo. Meu amigo tinha
14 anos, o que está fazendo a cidadania comigo. Ele tem 14 anos de experiência em cozinha, cozinheiro, né? E ele conseguiu pegar lá sem falar italiano, só que ele sofreu um monte, entende? No começo, porque cozinha é bem pauleira no começo, né? Mas às vezes tu tem muita experiência, às vezes tu consegue. Mas que nem pra garçom, daí tu, como tu vai conversar o público, tu não vai conseguir, entendeu? Mas serviços que tu não vai atender o público, que vai ser o pessoal interno mesmo, eu creio que é fácil de tu conseguir falando pouco italiano, às vezes nem quase nada, né? Mas aí tu tem que buscar e ir aprimorando isso. E uma dica que eu dou é quando vocês chegam na Comune, vai ter os cursos. Tem curso gratuito. Eu não me inscrevi porque eu achei que ia ficar pouco tempo na Itália e ia embora. Mas acho que abrem épocas do ano, eu acho que é meio que de graça, não sei. Daí tem que se informar, às vezes pagam uma matrícula, mas é muito barato. E eu acho que ele abre em épocas do ano, ou não sei se também eles fecham turmas, né? Daí você procura aí na Comune e se informar sobre isso, sobre o curso. Ou falam que o curso é muito bom, tu faz o curso ali, tu já aprende muita coisa. Pelo menos nos vídeos que eu acompanhei antes de vir pra cá, eles falavam isso. Só que como a minha ideia era ir embora, achei que ia fazer minha cidadania em 2 meses e ir embora, eu acabei relaxando um pouco nisso. Mas, para vocês que vão vir, pelo menos, pô, vocês vão ficar em casa de braço cruzado, fica assistindo TV e tenta se matricular no curso. Se tu fizer 1 mês ou 2 meses, o importante é que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Para não cometer esse mesmo erro que eu cometi. E o próprio tipo diálogo com os nativos, né? No próprio trabalho eu aprendi muitas palavras, porque no começo às vezes eu entendi o básico e muitas coisas era através da mímica, né? E daí depois tu ia perguntando, mas como se parla questo? Tu apontava às vezes uma ferramenta, alguma coisa. Daí os caras falavam, não, questo se parla, tipo, falava a palavra, né? E tu melhora teu vocabulário, porque tu tá treinando direto. Daí eu até às vezes já tava trocando uma ideia com o italiano lá. Daí ele perguntou qual era a cidade que o meu antenato veio, eu falei que era de Longarone, do meu antenato, né? Daí ele já falou, Longarone vicino qua, onde caiu uma represa e pá, ele até sabia a história lá que caiu a represa na cidade do meu antenato, acho que na década de 50 ou 60, não sei. Daí é legal, às vezes, essa troca de diálogo, né? E outra coisa, se tu vem pra passear, pô, tu vai nos hostels ou hotéis, pô, conversa em italiano. Eu conversei o básico em italiano, é muito legal. Tu vai treinando, tu vai conversando com eles e eles gostam. No modo geral, na empresa onde trabalhei, o pessoal era muito simpático. Olha, foi um dos lugares mais tranquilos. Claro, trabalhei bastante, sim, não parava. Mas mais tranquilos com diálogo, assim, que as pessoas não ficavam te controlando, querendo cuidar da tua vida. Tipo, tu tá fazendo isso? E claro que a gente sempre deixava o trabalho adiantado, né? Não ficava levando nas coxas, né? Mas, digamos, trabalhar ali para os italianos, que o pessoal falava que eles eram grossos e rígidos, foi muito tranquilo, assim. Tirei de letra, assim, porque os caras eram muito tranquilos mesmo. Não ficavam te perseguindo, tu ia tomar água, não ficavam olhando, vendo o que tu tá fazendo. Cara, foi muito cegado. E já esse meu amigo que tá trabalhando na cozinha, só que ele não tá trabalhando para italianos, né? Ele tá trabalhando para, acho que é marroquino, o chefe é do Paquistão e coisa. E os caras gritam muito, entendeu? E ficam, acho que falando entre árabe, entre eles, o marroquino, não sei. Daí o bicho acaba não aprendendo muito italiano, porque daí eles ficam falando entre eles em árabe ou a língua ali de Marrocos, e ele acaba não aprendendo, né? Mas no demais é isso. Tu consegue trabalhar, dependendo da função tu não vai conseguir, por causa que tem que falar bem, né? E às vezes até o próprio inglês. Tu pegar em cidades turísticas, né? Talvez em cidades do interior só o italiano basta, porque não vem muito turista. Mas tu pega Deslizando da Vida ou Verona, talvez tu tenha que se virar também no inglês, no espanhol, um pouquinho, né? Saber tirar de letra. E fora o italiano, tem que estar com o italiano meio que avançado, né? Mas era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários. Ou sugestão para vídeo. William, faz um vídeo sobre tal assunto.
E às vezes eu tento fazer. Até interessante para dar novas ideias, porque eu tô gravando pouco vídeo por causa das ideias, né? Porque eu não quero também ficar gravando sobre qualquer coisa. Daí, provavelmente quando eu finalizar minha cidadania, eu vou fazer um vídeo, vou falar como que vai ser o futuro, né? E qualquer as outras experiências. Então era isso. Se tu gostou do vídeo, deixa aquela curtida lá, compartilha, fala pros amigos, né? Pros amigos, pra escola, lá, leva pra escola. Ó. Não, mas valeu aí, um abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo. Aí outra coisa, pega e faz currículo, faz um monte de currículo e sai entregando, entendeu? Vai levando em tudo os restaurantes, vai chegando, vai entregando, né? Não. É que aqui onde eu tô é mais no interior, é mais difícil, mas se tu pega uma cidade grande, fazer tudo italiano, né? O currículo e distribuindo, claro. Aqui é muito contrato, tu não consegue. O pessoal, até conversei com o pessoal que é mais das antigas, não é mais que nem 2004 que tu conseguia muito trabalho, tipo ilegalmente, né? Sem contrato. Hoje em dia é muito pelo contrato. É mais, claro que às vezes o cara consegue, né? Mas é mais difícil. Então não dá de confundir, vou chegar lá, vou ficar trabalhando ilegal. Não, tenta pegar toda a documentação com a ricevuta do permesso ali, tu já consegue montar o contrato. Não precisa, que a minha reserva do permesso era para 12 de setembro, não peguei ainda. Mesmo com a ricevuta ali, com os papéis da solicitação do permesso, eu consigo fazer contrato. Então procura fazer as coisas certas, porque já é difícil o cara com a documentação para fazer contrato. Imagina querer trabalhar ilegal, né? E ainda mais que tu fica na mão do pessoal, vão te pagar pouco e ainda se tu reclamar, vão ficar te ameaçando. Então não viaja nessas paradas.